Oi, eu sou Carol Aguiar, sou presidente da Associação Angelman Brasil, uma das coordenadoras do Grupo Juntos e membro do Conselho Científico da Isaac Brasil. Eu vim aqui hoje para a gente falar um pouco mais dos pontos que foram levantados durante a primeira live do projeto Comunicação, que é um projeto entre a Abrapraxia, o Comunicateia, a Isaac Brasil e a Angelman Brasil para divulgar a comunicação aumentativa e alternativa. Então, essa primeira live a gente falou o que é a comunicação aumentativa e alternativa e para quem ela se destina, né? E a gente falou que não tem idade. Não importa se é uma criança, se é um jovem ou se é um adulto, a comunicação aumentativa e alternativa é para qualquer pessoa que não consiga, de forma temporária ou definitiva, se comunicar pela fala. Eu queria trazer aqui um pouco a discussão, né, dessa questão da idade. A gente às vezes foca muito na questão da fala e acaba perdendo tempo de iniciar essa comunicação alternativa. Mas a gente pode iniciar em qualquer momento. Eu só queria deixar claro que quanto mais a gente espera, mais a gente tem que se empenhar nessa implementação. À medida que a pessoa, que esse indivíduo vai crescendo, e ele vai não desenvolvendo essa linguagem e essa comunicação, ele se torna até mais resistente à implementação da comunicação aumentativa e alternativa, né? Então, o que a gente vê muito é que quando a gente está tentando implementar a comunicação alternativa com adolescentes ou adultos, a gente talvez tenha que dar aí um pouco mais de tempo para ver um retorno dessa implementação e para ver esse indivíduo usar de forma expressiva a comunicação alternativa. Mas a gente tem que começar na hora que a gente entende que é o momento, né? Na hora que a gente aprende sobre a comunicação alternativa, muitas vezes as famílias nem sabem que existe esse recurso. Então, se você está aqui agora, não importa a idade do seu filho, da sua filha, né? Começa agora. Né? Nunca é tarde para começar e nunca é cedo demais. Né? Então, se o seu filho tem 2 anos e tem um atraso de linguagem e de fala, começa agora. Se o seu filho ou sua filha tem 20 anos e ele ainda não consegue se comunicar de forma plena, começa agora. Né? Eu queria trazer então um outro ponto que a gente discutiu na nossa live, né? A gente falou de Libras, né? Então a gente falou aí de comunicação aumentativa e alternativa, as formas assistidas ou apoiadas e as formas não assistidas, não apoiadas, né? Então, de formas assistidas e apoiadas, a gente tem texto, símbolos, os livros de comunicação alternativa, os aplicativos para tablet, os computadores dedicados para saída de voz. E a gente tem nas formas não apoiadas, então, os gestos, expressões faciais, a própria expressão do corpo, né? Algumas vocalizações, algumas aproximações de palavras também são consideradas formas não assistidas. E a gente falou na Libras, né? E aí eu vi que nos comentários e também no vídeo que a Tati da Isaac Brasil gravou, ela citando a Libras como uma língua. E sim, a Libras é considerada uma língua, né? Ela seria a segunda língua oficial do Brasil, mas ainda assim Libras é apoiado na língua portuguesa. Né? Por que eu digo isso? Porque quando uma pessoa que fala Libras, né, que se comunica através de Libras, ela vai soletrar uma palavra, ela soletra essa palavra em português. Né? Ela vai usar o que a gente chama do soletramento com as mãos, né? Em inglês é finger spelling. Ela vai usar os sinais que a gente faz, né, aquele ABC da Libras, mas ela vai soletrar a palavra que está escrita em português. Né? Um surdo que usa Libras no Brasil, ele vai ser alfabetizado em português. Então, apesar de Libras ser, sim, uma língua, ela ainda assim é apoiada no português. Né? Então, a gente considera Libras como uma alternativa à fala. Então, ela é considerada uma forma não apoiada de comunicação aumentativa e alternativa, apesar de também ser considerada uma língua. Né? Outro ponto que eu queria trazer aqui hoje, deixar bem claro, é sobre os sistemas robustos. Na live eu dei uma explicação sobre o que são os sistemas robustos, né? Então a gente tem aí alguns consensos do que é um sistema robusto. No blog do Practical AAC, né? A Carol Zangari, que é uma
uma fonoaudióloga americana, ela traz lá uma definição de sistema robusto, ela diz que tem que ter pelo menos 300 palavras, 80% de vocabulário essencial, que são as palavras que a gente usa mais, são os verbos, os pronomes, os adjetivos, as preposições, né? E a gente tem, então, 20% do que a gente chama de vocabulário acessório, que são aqueles que é o vocabulário que é pertinente àquele indivíduo, né? São os substantivos, os lugares, as coisas, o nome das pessoas. Então, a gente teria aí 20% de vocabulário acessório. Ele tem que ser um sistema preparado para crescer junto com a linguagem desse indivíduo, né? De forma a otimizar o planejamento motor, da localização dos símbolos e das palavras dentro desse sistema. Mas eu queria deixar claro que quando a gente fala em aplicativos, a gente tem aplicativos que vêm prontos com sistemas robustos, mas nem todo aplicativo é um sistema robusto, né? A gente precisa deixar isso claro, porque quando a gente decide por um determinado aplicativo, a gente nem sempre está decidindo por um aplicativo que seja um sistema robusto, né? Um sistema robusto, ele precisa oportunizar esse indivíduo a falar o que ele quiser, com quem ele quiser, na hora que ele quiser. Ele tem que poder usar todas as funções comunicativas da linguagem para se comunicar, né? Então ele tem que poder pedir, recusar, comentar, contar histórias, contar coisas sobre si, poder fazer perguntas e responder perguntas, compartilhar o conhecimento dele. Então a gente às vezes vê aí aplicativos onde eles ainda são muito baseados em substantivos, né? A gente vê aí, assim como pranchas impressas, né? Aplicativos em que você tem muito as coisas que aquele indivíduo gosta, mas ele não consegue expandir as funções comunicativas dentro desse sistema, desse aplicativo. Então, nem todo aplicativo, eu só queria deixar isso claro, é que nem todo aplicativo de comunicação alternativa para tablet é considerado um sistema robusto, né? Quem quiser saber um pouquinho mais do que é um sistema robusto, pode assistir os outros vídeos, tanto da Tati, da Isaac Brasil, quanto da Renata Diniz, do Comunicateia, ou até o mesmo o vídeo da live, onde a gente também falou sobre isso. Outro ponto que eu acho muito importante a gente levantar aqui é que quando a gente fala em comunicação alternativa para um indivíduo, né, a gente está englobando todas as formas que esse indivíduo usa para substituir a linguagem falada. Então a gente está falando que quando a gente fala o sistema de comunicação ou a comunicação, as ferramentas de comunicação alternativa desse indivíduo, a gente está falando não só, né, das pranchas impressas, da rotina visual também é considerado uma ferramenta de comunicação alternativa, né? Então a gente, dentro dessa caixa de ferramentas, a gente vai ter um pouco de tudo. Uma ferramenta não anula a outra, né? O importante é que o indivíduo tenha disponível ferramentas para ele usar quando for mais pertinente, mais adequado para cada ferramenta, né? Então, o indivíduo pode ter dentro do seu sistema de comunicação alternativa um aparelho, né, dedicado de comunicação alternativa, pode ser um tablet, um iPad, né? Mas você não vai levar esse iPad ou esse tablet para a praia ou para a piscina, né? Então a gente tem que ter também pranchas impressas, a gente tem que ter outras ferramentas de comunicação alternativa que sejam mais funcionais em diferentes ambientes, com diferentes parceiros de comunicação. O importante é que essa pessoa, esse indivíduo, se sinta entendido e consiga comunicar aquilo que ele quer dizer, né? Outro ponto que eu acho importante da gente falar aqui é que foi muito falado tanto na live, tanto no vídeo que a Tati também fez, sobre a importância de se ter um profissional de fonoaudiologia nessa implementação da comunicação aumentativa e alternativa. E aí eu quero trazer um ponto de que, assim, realmente é importante a gente ter esse apoio profissional, né? Eu, enquanto família, eu sei o quanto é difícil a gente tentar trilhar esse caminho de implementar uma comunicação alternativa sem ter um apoio profissional. Mas a gente precisa ser realista de que hoje, no Brasil, a gente tem uma escassez de profissionais habilitados para trabalhar com comunicação aumentativa e alternativa,
né? A gente sabe que hoje no Brasil o fonoaudiólogo ou a fonoaudióloga, ela não, as faculdades de fonoaudiologia, elas não têm como disciplina obrigatória a disciplina de comunicação aumentativa e alternativa. Então a gente tem aí muitos profissionais que são formados na área da fonoaudiologia e que não têm conhecimento da área da comunicação alternativa, né? E existe uma demanda muito grande por profissionais na área de comunicação alternativa e a gente não tem profissional que dê conta disso tudo, né? De toda essa demanda. E além disso, eu gosto muito de enfatizar, né, a importância da família. A família talvez seja a peça mais importante nessa implementação da comunicação aumentativa e alternativa, né? Você instrumentalizar essa família, você empoderar essa família. A família tem que estar muito bem informada sobre a comunicação aumentativa e alternativa, não só para implementar uma comunicação alternativa com o indivíduo, mas também para ela poder fazer as escolhas do que é melhor para esse indivíduo, né? Porque o sistema que vai ser escolhido para cada indivíduo, ele está diretamente ligado às necessidades dessa família. E eu sei também que enquanto família, muitas famílias dizem, mas eu já entendo tudo que o meu filho fala. Mas o seu filho tem que poder falar com qualquer pessoa, né? Quando você não estiver presente, o seu filho precisa ser entendido, ele precisa se comunicar, né? E você introduzir a comunicação alternativa para um indivíduo não anula continuar trabalhando na linguagem falada, né? Então, assim, a gente tem aí vários métodos para trabalhar a praxia de fala e a gente precisa ter profissionais acompanhando esse indivíduo, tanto para estimular essa linguagem falada, né, através do prompt, os outros métodos que tem por aí, multigestos, dedinhos, enfim. A gente precisa estar trabalhando essa linguagem falada, mas em paralelo a gente precisa estar desenvolvendo uma linguagem, uma comunicação robusta para essa criança, para esse indivíduo, né? Então, uma área não anula a outra. Você pode ter um profissional que esteja focando nesse desenvolvimento da fala e você pode ter um outro profissional que esteja focando no desenvolvimento da comunicação em paralelo, né? Então eu acho que é muito importante a família estar empoderada em relação à comunicação alternativa, entender que a comunicação alternativa não anula a fala e de se apropriar dessa comunicação alternativa, né? Porque a gente passa mais tempo com os nossos filhos e é com a gente que eles vão realmente estar imersos em linguagem, né? A gente vê aí as estatísticas de que se uma criança, uma criança ou um indivíduo, um adulto, não importa, se ele só tem imersão, né? Se ele só tem, trabalha essa comunicação alternativa na sessão de fonoaudiologia ou na sessão, né, de terapia para comunicação, ele tem um gap enorme, né, uma diferença enorme de input de linguagem, dessa entrada de linguagem que ele vai usar de forma expressiva para uma criança que está aprendendo a linguagem falada, né, para uma criança típica. Só 2 horas de terapia por semana para estar implementando a comunicação alternativa não é suficiente. Então a família tem que estar muito bem informada, tem que estar empoderada, ela tem que se apropriar desse sistema para que essa implementação seja realmente efetiva, né? E quando eu falo a família mesmo, né? Os pais, os irmãos, as pessoas próximas. Se você tem um cuidador que está todo dia com seu filho, ele também tem que se apropriar dessa linguagem, né? E eu quero deixar também, assim, bem claro, né, que não é fácil, gente, não é fácil implementar a comunicação alternativa. A comunicação alternativa, ela não é natural ao ser humano, né? A gente precisa aprender e se acostumar com a comunicação alternativa para poder ensinar para os nossos filhos, né? Então, a participação da família nesse processo da implementação para mim, a peça fundamental. É óbvio que é importante a gente ter esse apoio profissional, principalmente quando a família não se sente confortável de realmente seguir sozinha, né? Eu segui sozinha com a minha filha, hoje eu tenho um apoio profissional, mas por muito tempo eu iniciei e comecei essa implementação sozinha,
mas se a família não se apropria, a coisa não anda, né? A gente tem que estar muito acostumado a usar e se acostumar a usar, porque a gente sabe hoje que comunicação alternativa, o indivíduo ele aprende, assim como uma criança típica aprende a linguagem falada, né? É imersa no universo da fala que uma criança típica aprende a falar. E é imerso em linguagem simbólica ou o que seja que aquele indivíduo vai usar para se expressar, né? Se vão ser os símbolos, ele tem que estar imerso nesse universo dos símbolos e as pessoas têm que estar conversando através do símbolo com ele o tempo todo para ele ir adquirindo competência nessa linguagem simbólica, né? Nessa comunicação alternativa. Eu acho que os pontos que eu acho importante abordar dessa primeira live são esses. Os nossos canais estão abertos para qualquer um tirar dúvidas, né? A Isaac Brasil, a Abrapraxia, o Comunicateia Paz, a Angelman Brasil, eu também no meu perfil pessoal, a gente está aberto para tirar as dúvidas das famílias, dos profissionais, e fiquem ligados porque vem aí mais muitas ações desse projeto. E a nossa próxima live é agora em maio, no dia 25 de maio, e vamos junto aprender a se comunicar da forma que for, né? O importante é se comunicar, é esse indivíduo se sentir entendido e pertencente, né? Eu quero deixar o meu obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos e lives.